Um oferecimento Rei do Açaí. Estamos iniciando o nosso primeiro Cantando Vitória do ano de 2024. Primeiramente, quero deixar um abraço a todos, desejar um feliz ano novo e esse ano será um ano de prosperidade, um ano de conquista para todos nós lutadores. E é isso aí, galera. Hoje eu vou conversar aqui com o mestre Luiz Coringa e com o instrutor Pablo, o Thor, da Joker House, galera. Hoje o papo aqui vai ser legal, hein? Hoje vamos falar muito de Cantar Vitória. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Ó. Primeiramente, galera, o professor Luiz Coringa vai dar sua palavra aí, mandar o seu abraço para a galera e falar um pouco sobre o seu trabalho. Boa noite, pessoal. Agradecer aí a oportunidade, né? Rafael Beata, a Rádio Massacrente, pelo podcast. E a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Como que a gente iniciou a Joker Team, um sonho que a gente está aí batalhando ele para poder se manter ele de pé. E graças a Deus, tudo vem dando certo, né? Agradeço o apoio dos alunos, mando um abraço aí para os alunos, para os familiares e para os nossos parceiros aí. Isso aí. E aí, e você, Thor? Foi uma grande dificuldade, né? Muito tempo, né? Caminhada aí de construir a equipe, muito bacana também, muito correria toda hora. Queria agradecer a todo mundo que está aí participando da live ao vivo aí. Bora que pode perguntar aí que vamos responder as perguntas aí da galera. É isso aí, tá pronto para responder, assim que eu gosto. Mas a pergunta agora é pro mestre, né? Mestre, fala aí da sua trajetória, como iniciou a Joker House, entendeu? A história da Joker House e a sua história também. Então, o pessoal que me acompanha há mais tempo, né, sabe que eu vim da capoeira desde 94, né? Aí nas rodas de capoeira aí, fazendo a capoeira. Depois eu fui pro jiu-jitsu e depois eu fui pro Muay Thai. E a nossa Joker Team, ela veio com a pandemia. Quando veio a pandemia, todos os lugares que a gente dava aula foram fechados. E a gente não podia ficar sem dar aula. Na época eu tinha 2 atletas mais despontados, que era o Pablo, né? Hoje que já lutando profissional, e o Eric. E eu falei assim, esses meninos não podem ficar sem treinar, eu tenho que dar um jeito e tal. E aí a gente levou um pedaço da nossa Joker Team lá para minha casa. Na época eu era de outra equipe, né? Mas a gente levou lá para minha casa, montamos um espaço lá de 21 metros, 3x7, para não deixar os meninos sem treinar. Porque quando veio a pandemia, todo mundo assustou e achou que uma semana, 2 semanas, tudo voltou normal. E quando a gente viu que não ia voltar, falou, não, vamos treinar. E aí a gente ficou treinando lá clandestino, portão fechado, de máscara, todo mundo escondido, treinando. E a partir desse momento, iniciou o nosso sonho de montar a nossa própria equipe. Por isso, o nome Joker Team House, né? Que é o time da casa do Coringa. Na época era o CT, não era uma equipe, era só um CT onde várias equipes poderiam fazer parte. Então, assim começou o nosso sonho aí da nossa equipe. É isso aí. E eu vejo aí que o Pablo, né, o Thor, é seu braço direito, né, dentro da equipe, é instrutor também. E você, Pablo, como que iniciou a sua trajetória? Você entendeu? Como que você conheceu aí o seu mestre? E os trabalhos que vocês vêm fazendo junto no decorrer desse tempo que vocês estão aí nessa caminhada? Foi uma história longa. Na hora que nós começou lá da capoeira, né? Meu tio começou a treinar capoeira com ele. Falou, não, vamos lá, que o treino lá é da hora, o treino lá é bacana. Eu era pequenininho, fui lá treinar capoeira também. Primeiro dia, legal, treinei um pouquinho. Aí pra mim passar pro Muay Thai, ele ia fazer uma luta dele ia lutar no campeonato, aí chamou nós pra ir lá ver. Vamos lá, ver uma luta. Falei, nossa, que doideira, queria muito ir lá, queria lutar. Aí ele começou a dar aula de Muay Thai, e iniciamos no Muay Thai, depois já foi direto pro Jiu-Jitsu. Aí estamos aí até hoje, né? Nessa correria aí todo dia, lutando. É isso aí. Antes da gente falar do Muay Thai, ô professor, conta um pouco, a gente aí fala um pouco da sua trajetória na capoeira e a sua trajetória no Jiu-Jitsu. A capoeira, comecei em 94, né, num projeto que tinha numa escola, Cônigo Siqueira. Na época,
O grupo era o grupo do Mestre Parabala. Hoje o Mestre Parabala é vivo ainda, né? Mas o professor que eu fazia aula faleceu. Ele sofreu um acidente de caminhão e na época o grupo acabou, né? Acabou o grupo lá e aí eu fui fazer outra caminhada, fui para outra escola. E dessa escola que eu fui em 98, eu tô com o mestre de lá até hoje. Na verdade eu saí, passei um tempo numa outra escola, depois a gente voltamos em 2011. Então na escola que eu faço parte hoje, que é o Cadara Capoeira Internacional, eu tô nele desde 2012. Então tem 11 anos que a gente está na escola. Eu sou da fundação da escola, um dos mais antigos, né? E é um trabalho muito árduo. A capoeira é um trabalho muito árduo. A própria sociedade desacredita da capoeira. E a gente vem aí vencendo barreiras dia após dia, né? O jiu-jitsu eu comecei em 2011, numa equipe no Barreiro. 2011, treinei, aí depois eu dei uma pausa, né? Dei uma pausa por motivo pessoal, motivo de força maior. Fiquei um ano fora do jiu-jitsu. E tem um amigo nosso, o professor Shaolin, né, que hoje é aluno do mestre Félix, da Federação Mineira. Ele me levou para Gideões, a GT, aonde eu tô lá desde 2016. Então eu tô na GT desde essa época, né? Já tenho aí bastante tempo, já me consagrei a minha faixa preta, né? E aí agora a gente começa um novo ciclo aí dentro dessa caminhada do jiu-jitsu. Sim, e é muito bom, é muito importante falar sobre isso. Inclusive você falou da capoeira, que a minha raiz também é da capoeira e a gente tem que fazer a capoeira voltar a crescer, né? E você, Thor, quais são as suas qualidades aí dentro das artes marciais, além do Muay Thai? Muay Thai, eu também comecei na capoeira, mas eu comecei na capoeira com ele. Aí a gente começou na capoeira, fui o primeiro mundial também, o evento da capoeira, que foi um evento top demais. A gente foi lá no Rio de Janeiro. Foi um grande evento muito bacana da capoeira no Mundial. Depois eu já, de alguns anos depois, eu comecei no Muay Thai e no Jiu-Jitsu. Era em 2018. Em 2018 eu comecei no Muay Thai e no Jiu-Jitsu. Fomos treinando, aí deu a pandemia, a gente foi treinar lá na casa dele, no CT da Jockey. Aí estamos aí até hoje. Isso aí. E agora nós vamos falar um pouco do Muay Thai agora, que é o nosso maior intuito, né? Os conhecimentos, professor. Hoje a gente vê em muitos eventos a gente acompanha muitos professores e atletas que têm muita dificuldade de aceitar a derrota, né? Primeiro que o lutador de verdade ele tem que saber que a derrota faz parte do trabalho, entendeu? Nem sempre ser derrotado numa luta significa que você é perdedor, porque quem não ganha aprende. Quem não ganha aprende. Qual a importância para você e que você passa para os seus alunos também de conhecer as regras da luta? Muito bom. Então, o que eu falo para os meus alunos, meus atletas, eu já trabalho com a própria regra dentro da aula, né? Então, assim, já tem um tempo que a gente já está adaptando isso. Porque se você trabalha com o seu aluno já ensinando ele em cima da regra, para ele subir num ringue e fazer uma luta é muito mais fácil. Porque ele já vai saber o que ele está fazendo. Mas por um certo período eu ia para os eventos sem ter conhecimento da regra. E aí a gente viu grande dificuldade, porque quando você vai para um evento que às vezes você não conhece totalmente a regra, você já está perdendo. Automaticamente você está perdendo. E aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, fazer workshop, comecei a me aprofundar nas regras, né? Inclusive agora, dia 20 agora, eu vou dar uma aula, né, para os meus alunos, uma aula de 4 horas totalmente de regra, para poder abrir a mente deles. Então a gente está com esse formato lá agora, a gente fazer essa aula mensal, para a gente poder se discutir, fazer ali algumas situações, né, acontecer, mostrar dentro da própria aula uma realidade de luta. Porque várias vezes as pessoas questionam lá dentro de uma luta, por que o atleta perdeu? Cara, porque você não sabe a regra. Perdeu porque você sabe a regra? Não sei. E é super importante, o atleta sabe a regra, o professor é fundamental, né? Não precisa nem de falar. O professor, o atleta, o familiar do atleta, se tiver a oportunidade de ler uma apostila da regra, tem que saber, né? A própria torcida, a gente tem que orientar eles um pouco, porque às vezes a torcida vê lá o cara só batendo e não entende a regra. Muay Thai é corrida, não é julgado round a round. Então quando é corrida, é o que chega primeiro, né? O que chega melhor. Então a gente tem que saber
muito bem como analisar uma luta. E aí essa é a experiência que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos. E assim, tem melhorado muito a minha aula, melhorado muito o meu sistema dentro da academia, melhorado muito a técnica dos meus alunos, porque agora eles lutam sabendo como fazer. Sim, excelente. E aí, galera, vocês que estão aí no podcast, estão assistindo, pode deixar as mensagens de vocês, tá bom? Fazer as perguntas aí para os nossos convidados, que eles estão aqui para responder as nossas perguntas, tá bom? E você, Thor, você fez a sua última luta há pouco tempo, né? Digamos assim, o ano passado. O ano passado, num passado muito recente. Qual o sentimento do atleta de estar ali dentro do ringue lutando, levando em conta que é um esporte de contato, né? Que é um esporte de contato, é uma trocação, é uma adrenalina, o cortisol vai lá no alto, vai lá em cima. Qual que é o seu principal pensamento antes e durante a sua luta? Uma pergunta boa. A gente tá lá em cima, a gente às vezes nem pensa muito, tá com adrenalina tão alta, sobe lá em cima, às vezes nem vê o que tá pensando, só tá lá lutando, tem que ir lá. Mas a gente pensa muito no que a gente treinou, fala, não, eu treinei, vou fazer o que eu treinei, passar aqui pra eles o que eu treinei, o que eu fiz, o que eu me esforcei pra fazer lá. Aí você passa lá em cima o que você fez lá embaixo. Fazer o para casa, né, que a gente costuma falar, fazer o para casa lá em cima. Mas a gente às vezes nem pensa muito, fica mais na adrenalina mesmo e não, tem que ir lá que eu não posso perder. Muito legal, bacana demais estar lá em cima, né? É isso aí. Ô professor, mestre, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta importante para mim, mas que eu sei que essa pergunta é equivalente para outras pessoas também. A gente vê que o Muay Thai está numa grande ascensão dentro do Brasil, uma grande ascensão. Porém, o Muay Thai ainda, não só o Muay Thai como as outras áreas esportivas, ainda tem muito a crescer, tem muito a melhorar dentro do Brasil. Qual a sua visão no que diz respeito a isso, do Muay Thai que é aplicado dentro do Brasil para o Muay Thai que é aplicado em outros países? Então, o Muay Thai hoje no Brasil, ele se tornou uma das maiores potências, né? A gente tem que ser realista para isso, né? Vários lutadores, vários atletas bons, várias pessoas boas lá fora. Quem acompanha aí o mundo aí da luta aí sabe disso, né? Então a gente tem várias pessoas boas. A gente tem muito que aprender, tem muito que melhorar. Eu sinto que tem uma grande desunião, né, das equipes. Acho que se o esporte ele se unir, se as equipes se unir, cara, a gente consegue aí mostrar um trabalho fenomenal. A gente não tem apoio do governo, né? O esporte nosso não tem o apoio do governo. Por que não tem o apoio? Porque a gente não consegue se organizar, a gente não consegue se unir. E muitos países lá fora, em outras modalidades, eles estão à frente. Por quê? Porque eles são unidos, porque eles conseguem recursos do governo. Vamos dar um exemplo aí, a própria Rússia, o sambo da Rússia, olha o tanto que cresceu o sambo, mas lá o próprio governo investe na modalidade. A gente tem aqui, por exemplo, a capoeira, que o governo não investe. E o Muay Thai, que é uma luta, né, de outro país, de origem de outro país que está aqui no Brasil, se a gente, os competidores, os professores, a galera não se unir, não juntar, cara, vai ser só mais uma. Sim, sim. Então a gente vê muito esse tipo de situação que acontece dentro do Brasil, onde eu falo que tem uma desunião muito grande, né? E essa desunião é que faz com que o Brasil fica para trás. Sim. Com que o Brasil fica para trás em algumas situações. Principalmente no que diz respeito a situações esportivas. No jiu-jitsu também é dessa forma, em outros esportes também é dessa forma. E a gente vê que isso traz um peso muito grande. Hoje, a maioria das equipes estão bem aquém do que deveria ter, e hoje a gente tem pouco incentivo
pouco incentivo. E para você, qual a importância desse incentivo para que os atletas possam chegar em grandes eventos e até mesmo em eventos internacionais, e poder representar o Brasil, como nós temos muitos atletas hoje que representam o Brasil no Muay Thai, mas eles não são nem 1% dos atletas que têm essa capacidade de estar saindo do Brasil para fazer essa representação. Sim, olha só, eu não vou nem pensar, às vezes, num atleta que vai sair do Brasil, não. A gente pode falar até mesmo que a gente está com um campeonato aí que a gente vai disputar em São Paulo. A gente está fazendo aí o levantamento de custo para cada atleta, só para poder ir lá disputar, dormir num alojamento, né? E aí a gente tem que pensar que tem passagem, tem hospedagem, não vai ter, que a gente vai dormir no alojamento, mas tem alimentação, R$800, sabe? E nem todos os atletas hoje, eles conseguem um patrocínio, eles conseguem um recurso, sendo que, às vezes, dentro do próprio município que você mora, tem uma verba para isso, mas a gente não consegue usufruir dessa verba, né? Em vários lugares no Brasil é assim. Então, se a gente tivesse um incentivo, né, a um empresário, para poder apoiar esses atletas, cara, a gente conseguiria chegar muito longe. Você pegar uma criança do projeto, vamos dizer aí, o próprio Pablo que veio do projeto, você pega uma criança que é do projeto e que hoje você fala assim, é um garoto de 12 anos quando começou, hoje tem 18, mas hoje dá aula em 2 academias, até semana passada estava em 3, né? Mas aí devido aos horários está muito puxado, a gente optou por ele ficar em 2, mas é uma pessoa que hoje com 18 anos dá aula em 2 escolas. E o esporte dá essa oportunidade para ele. Mas o sonho dele é ser atleta. Ele dá aula, porque ele dando aula ele consegue treinar mais, ele consegue participar mais, mas o sonho dele não é ser o professor. O sonho dele é ser atleta. Porém, uma coisa vem completando a outra para a gente poder conseguir colher benefícios, buscar recurso para poder alavancar. Então, agora a gente vai para São Paulo, a gente está indo com recurso próprio. Né? A gente está... Fizemos o cálculo, vamos embora, vamos. Então, esse ano a gente vai para São Paulo, em abril, vamos disputar o campeonato lá. Tudo der certo, a gente está indo com 3 atletas. Tudo recurso próprio, recurso deles, recurso da academia. A gente vai lançar uma rifa agora para o pessoal poder estar ajudando. Cara, e é uma coisa que às vezes, isso para o empresário não é nada, sabe? Isso para um município não é nada. Né? Então tem atleta que é de Contagem, eu tenho atleta que é de Birité, eu tenho atleta que é de Belo Horizonte, eu tenho atleta que está em Betim, e assim, é bem difícil, viu? É bem difícil, e a gente conseguisse um recurso, um apoio de verdade, a gente precisa de um apoio que fideliza, que fala, olha, vou apoiar o atleta aí durante 1 ano, você sabendo que tem aquele recurso para poder pagar uma inscrição, ajudar na alimentação do atleta, a gente sabe como que é difícil a alimentação do atleta, você quer que o cara corte o peso, vai cortar o peso, mas e aí? O que você vai ajudar ele para ele cortar o peso? Você só vai pedir para ele cortar o peso? Só vai dar aula? Ele precisa de uma alimentação adequada, precisa de uma nutricionista. Um atleta precisa de um psicólogo. E a gente não consegue isso. Sim. Sabe? Às vezes que a gente conseguiu uma nutricionista, um psicólogo, foi parceria. Sabe? Foi uma permuta. Às vezes uma aluna que faz aula, uma amiga que a gente conhece, que é até a Adriana Fernandes, sabe, que é psicólogo, que foi lá e eu estou precisando de fazer uma escuta dos meus atletas e tal, até mesmo para ver aonde eu preciso melhorar. Sendo que isso poderia vir, né, da própria cidade. Com certeza. Isso você frisou coisas muito, muito importantes aí, que a cidade de Birité é uma cidade muito grande e uma cidade que eu falo que é o berço do esporte. É um berço do esporte mineiro. Entendeu? Nós temos lutadores que saíram de Birité e foram lutar no UFC, lutadores que saíram de Birité e estão rodando o mundo aí, e o investimento é ínfimo, né? Sim. O investimento é ínfimo, quando na verdade nós que somos do esporte de contato, a gente nem vê esses recursos. Eu também iniciei muito jovem no esporte e comecei das minhas aulas aí com 15 para 16 anos, já dava aula de capoeira, já fazia algumas coisas. E você, Thor, menino muito novo, está iniciando a sua carreira agora, tem uma trajetória muito grande. E nós que somos professores já sabemos a importância e a gratificação e a gratidão que a gente tem de ver o aluno feliz,
o aluno feliz com as nossas aulas, o aluno gostar do professor, o aluno querer fazer as aulas, mas você, por ser muito novo, como que é a sua visão? Como que é a sua visão e como que você se sente hoje como um instrutor e tendo a responsabilidade de vários alunos estarem ali fazendo aula com você e você ser um espelho para eles? Então, igual ele falou que é muito difícil o município ajudar com recursos, os próprios atletas terem que dar o seu jeito de poder ir lá e conseguir lutar os campeonatos, arrumar a luva, arrumar aquilo, dar aula para... Eu dou aula em projeto, bairro mais pobre, mais comunidade da nossa academia lá. Já chegou aluno lá que não tinha condição, né, mestre? Chegou aluno lá que falou assim, ó, eu não tenho condição de pagar nada e quero fazer a aula, que eu gostei muito e quero fazer a aula. A gente ia lá e dava um boi, a gente ia lá e deixava treinar, não, ajuda aqui que você faz a aula, entendeu? Então eu acho que seria muito importante mesmo o município ajudar na arte marcial, da Muay Thai, na luta, tanto porque, igual o futebol é muito valorizado e muito visto no Brasil, mesmo não sendo um esporte daqui, igual a capoeira. Capoeira é um esporte que foi daqui e não é mal visto, às vezes até desacreditado o esporte, igual a gente falar do Muay Thai na Tailândia. O Muay Thai na Tailândia é algo muito grande, todo mundo faz, você chega lá na academia, você treina, é algo muito... Eles abraçam muito o esporte do Muay Thai lá. Você chega lá e qualquer não, vem treinar, chega aí, vão treinar. Lá não tem muito disso. Eu acho que se isso fosse pra aqui no Brasil, igual é lá, eu acho que ia aumentar muito os atletas, iam melhorar muito os atletas, iam ter mais atletas que disputam fora, iam ajudar quem só tem o sonho de subir lá em cima, lutar lá no UFC. Eu acho que isso é muito importante, a ajuda. Dentro do que ele falou aí, eu tenho até uma certa reflexão, né, que eu sempre faço. Eu acho que assim, para a gente poder conseguir conquistar o que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é as pessoas que estão ao nosso lado acreditar no nosso trabalho, acreditar no esporte, acreditar no Muay Thai, porque, cara, se você tem uma pessoa do seu lado ali que convive com você, que ela não te apoia, não te valoriza, você vai fazer uma luta, não compra o ingresso para ver sua luta, não sei o que, não te ajuda, como que você vai cobrar às vezes do poder público uma coisa que às vezes quem está do seu lado ali não te apoia? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, acreditar e fortalecer, porque aí você vai criar um grupo forte. Muitas vezes a gente não consegue algum recurso porque a gente não sabe como fazer um projeto. Falta instrução, né? É isso que eu vou batalhar esse ano. Eu sei que às vezes tem um recurso lá, mas você tem um projeto. Trabalhar a parte estrutural do projeto, né? Então, como inserir o projeto dentro das redes. Isso aí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas que nos conheçam, que andam com a gente, acreditem no nosso trabalho, apoiem o nosso trabalho. Os alunos que frequentam a academia, a gente, né, tem alunos aí que vai lá e querem ser atleta, que quer lutar, mas você também tem alunos que quer qualidade de vida, né? Quer trabalhar um pouco só o psicológico dela, quer perder um peso. E esses alunos têm que apoiar os atletas. Então a gente tem que virar a chave, fazer com os próprios alunos da academia apoiem os atletas. Porque não adianta eu querer um apoio de quem está lá fora, se às vezes quem está dentro não está me apoiando. Então eu estou batalhando muito com os meus alunos agora, é isso. Inclusive a gente fez um campeonato no final do ano, né, que assim, foi show. Foi o primeiro campeonato nosso, a gente fez nas escuras, mas foi show. Fizemos as melhores contratações, um campeonato amador. A galera abraçou, os meus alunos abraçaram, deu 300 pessoas no evento. A gente não imaginava tamanha proporção, mas foi o quê? O primeiro passo. A gente fez os alunos acreditarem, a gente fez os familiares acreditarem. Então eles acreditaram, eles apoiaram. Agora a gente vai ter outra edição e a gente vai batalhar, vamos procurar um patrocínio. A ideia é fazer um grande evento,
onde a gente consiga destacar alguns atletas, começar a despontar os atletas, construir recursos para poder alavancar os que já estão lá na frente. Isso aí, muito bom, excelente. E isso com toda certeza é um passo a ser dado, né? Um passo de cada vez, e com toda certeza, não só você, mas como todos os professores de todas as equipes precisam buscar esse conhecimento para que eles possam ter os recursos ali que são necessários, né? Para que ele possa tocar o seu trabalho. Então, Thor, como eu agradeço para você fala uma coisa muito importante, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem, que é o lado social. É o lado social. Infelizmente, hoje a gente encontra muitos mercenas, né? Muitas mercenas que estão simplesmente preocupados com valores. Como eu falei no podcast anterior, a gente precisa, sim, você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas, o professor também, mas também a gente tem que ter esse lado social, que é o lado de entender o aluno, de entender o atleta. Às vezes você não está recebendo dinheiro, mas você está salvando uma vida. Você está impedindo que um atleta vá para o crime, por exemplo. Você está impedindo que um atleta se envolva com outros tipos de coisas erradas, que se desvie do caminho. Então isso é uma coisa muito importante, e você é um espelho, né? Você é uma influência para essas crianças e para esses jovens que você dá aula para eles. E como você se sente, como você é tratado por eles, entendeu? Como você é tratado por eles, como eles veem você como o espelho deles ali dentro da luta. Cara, é um carinho muito grande que eles têm pela gente, né? Mas ainda mais criancinha, a gente eu trabalho mais com criança, né? Aí as criancinhas, as mães mesmo falam, nossa, o menino ele chega lá em casa, ele fala, não, eu quero ser igual o Pablo, eu quero fazer isso igual o Pablo, não sei o que. Então é muita responsabilidade também. Eu tenho essa responsabilidade de falar, não, tem que seguir isso, tem que fazer isso, porque eles estão lá e estão se espelhando em mim. Tem que ter uma responsabilidade de ir lá e saber o que você tem que fazer e fazer lá isso. Sim, eu acho que a maior satisfação do professor, às vezes, nem é o valor, né? Nem é o valor financeiro, é você ver o seu aluno, você ver o seu atleta, ter orgulho de falar assim, eu sou aluno do professor Coringa, eu sou aluno do mestre Coringa, eu sou aluno do Thor, entendeu? Eu sou da Joker House, então é o orgulho de você ver ele fazendo isso. Antes de a gente continuar aqui, quero deixar uns abraços aqui. Júnior Souza, boa noite, guerreiros, dando boa noite para vocês. Estela Priscila, Joker House na área, Joker Team na área. Um abraço aí do mestre do Rodrigo Ciborgue, hein? Grande mestre Coringa e guerreiro Pablo Thor. Pode mandar um abraço para eles aí, galera. E aqui, Lucas Teixeira. Fala um pouco sobre o padrão no Muay Thai. Então essa aí é para você, mestre. Fala um pouco pra gente aí sobre o padrão no Muay Thai. Então, fala do padrão, a gente lembra do Alex Paraná, né? Padrão. Eu entendo o padrão como organização, né? Não como padrão. Dentro da nossa escola, eu tenho um padrão de treino para os meus alunos, onde eu trabalho com eles. Todas as minhas aulas vamos dizer assim, comerciais, são todas iguais. A turma de 6 é a mesma aula de 7, a mesma aula de 8. Aonde a gente vai diferenciar uma aula de um atleta para o outro é na força, técnica, explosão, contundência e por aí vai. Porque o Muay Thai é muito básico. Ele não tem muita coisa, não tem muita firula. A partir do momento que você aprendeu os movimentos básicos, dentro do padrão que a gente trabalha ali, acertando a movimentação certinha, é tudo igual. Então todo mundo tem que fazer a mesma coisa da mesma forma. O que vai diferenciar o Pablo de um aluno que começou há 6 meses, a experiência, a força, a técnica que ele tem. O outro, mas e aí, como que eu vou fazer daquele jeito? Quando o seu corpo estiver preparado para isso e quando você tiver essa habilidade. Então eu entendo que o padrão dentro de uma escola é esse. Né? A gente sabe que tem aí vários tipos de organização, vários tipos de padronização. Eu particularmente, eu me espelho muito aí nos vídeos do Alex e tal, já fiz videoaula com ele. Muita gente critica uma videoaula. Mas o cara tá lá do outro lado do país.
por que você não pode fazer uma aula com ele? Hoje você faz uma faculdade online, aí você não pode fazer um workshop? Eu acredito que sim. Porém, se você tiver a oportunidade de fazer o presencial, é bem melhor, porque o cara tá vendo você, tá tirando a sua dúvida, tá te dando mais informação, você tem a oportunidade de perguntar, né? Então, quando se fala em padrão, eu entendo isso. Sim. Entendeu? E agora nós vamos falar um pouco de eventos, né, professor? Você falou aí dos seus eventos, você, além de professor, de ter a sua equipe, você agora deu início aí a alguns projetos que são campeonatos, né? Qual a sua visão? Qual a sua visão hoje, se tornando um empresário no ramo de promotoria de eventos, de promoção de eventos? Como você viu o seu primeiro evento e qual a sua projeção para os próximos eventos? Então, vamos lá. Só contar uma coisa primeiro. Eu já trabalho com evento há anos, né? Então eu trabalhei 10 anos num buffet e eu era um dos organizadores, né? Lá eu tive a oportunidade de ser a pessoa que fazia ali toda a organização da equipe do evento. Então você já tem uma experiência com isso, né? Eu tive uma empresa que mexe com som também, eu tinha que mexer com a organização do som, de casamento, 15 anos e por aí vai. Quando a gente se fala em evento esportivo, eu vou falar de 2 eventos, né? O Pablo até já citou aqui, em 2015 e 2018. Em 2015, eu fiz o primeiro Mundial do Cadara Capoeira na PUC Barreiro. Tá? Então eu consegui, foi o primeiro evento de capoeira que teve dentro da PUC. Eu consegui fazer lá no teatro da PUC. Poucas pessoas faziam um evento em teatro. Depois que a gente fez, muita gente começou a fazer. Onde eu recebi 52 gringos, né? Então veio gente de 8 países para ficar aqui com a gente. Eles ficaram aqui uma semana alojados e tal, ficaram em um hotel, né? Ficaram nos hotéis. A gente alugou um sítio para o final de semana e foi um sucesso. Depois desse evento, em 2018, a gente fez outra. Foi o segundo Mundial 2018, onde a gente teve mais 50 gringos novamente. Aí veio da Indonésia, da Filipinas, do Canadá, do Camboja, Austrália, não lembro se veio do Japão. Então assim, aí veio o segundo, que era um evento da capoeira também, o Mundial. As pessoas vinham para cá, a gente fez a primeira parte do evento lá no Rio, lá dentro da Vila Olímpica, onde teve a Olimpíada, então a primeira parte foi lá. Acabava o evento lá, vem todo mundo para Minas. E ficaram aqui uma semana sobre a minha organização. Eu conduzi tudo, organizar, lugar para dormir, horário, programação de evento, o que vai ter hoje, o que não vai ter, então todo aquele projeto. Então assim, aí veio a pandemia, né, 2018, e depois disso a gente não conseguiu organizar mais evento com essa proporção. A gente vai ter outro em 2025, mas a gente teve que esperar até todo mundo se estabilizar. E a ideia de fazer um campeonato na luta, no Muay Thai, ela já vem há muito tempo. A gente já tinha feito um teste, né? A gente fez um interno com 10 lutas, que foi bacana também, mas a gente não abriu muito o leque, a gente ficou em off entre nós mesmos. E agora, com a estrutura que a gente tem da nova academia, né? A gente tem um ringue lá dentro da academia e tal, eu falei, chegou o momento, vamos fazer. E algumas pessoas que andam comigo há mais tempo falam, o cara é a única pessoa que eu conheço, que ele dorme, aí quando ele acorda ele fala, eu vou fazer um evento. Cara, é Deus que coloca na sua cabeça que você vai fazer hoje. Se não é eu, não é eu. Eu acordei e Deus falou, ó, toma, vai lá e faz, sabe? E Deus te dá a condição de fazer o evento. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe, né, que são os meus staff, a galera que fica lá pra mim lá, me ajudando, que me apoia muito, que abraça. Quando eu falo com eles que tem uma, vou fazer isso, se eu falar com eles que eu tô pensando, a maioria já sabe o que eu quero fazer. Eu estou pensando, eles já sabem que vai acontecer. Eles só ficam assim, vamos esperar que vai vir alguma coisa aí. E aí a gente fez o evento. Foi assim, para a gente poder sentir na pele como que é organizar um evento de luta, que é uma estrutura um pouco diferente das outras estruturas que eu fiz, né? Então você tem que ter os paramédicos, contratar uma equipe de arbitragem, contratamos o território do Piniquim, o Voz de Trovão, enfim. Então foi o primeiro e assim, eu tentei fazer tudo do melhor no evento, né? Teve algumas falhas, igual qualquer evento tem, qualquer profissional tem, o UFC tem falha, qualquer evento tem falha,
E a gente tem que pegar as falhas e consertar o próximo. Falo com o pessoal, gente, todas as críticas para mim, pode mandar, porque eu vou melhorar o próximo evento. E assim, a minha ideia é, por enquanto, ainda fazer na academia, mas a gente vai se estruturar para fazer num lugar bem bacana. Não consegui encontrar esse lugar ainda, onde eu posso oferecer uma estrutura bem top para os atletas vão chegar no lugar e falar, poxa, que lugar bacana, que estrutura. Não é nem a questão de falar assim, cara, eu vou ganhar dinheiro com os atletas. Não, eu vou fazer o evento para os atletas, eu vou valorizar os atletas. Então essa é a nossa maior intenção. Isso aí. E agora, galera, nós dependemos dela, nós precisamos dela, uma das melhores transmissões que nós temos na rede, EGR-Net, sempre sorrindo. A melhor internet de Ibirité, a nossa melhor transmissão. Você pode contratar internet que não cai, internet que funciona 24 horas por dia. Você não vai entrar no YouTube e ver a bolinha rodando e você não conseguir acessar as suas redes. EGR-Net está com nós 24 horas por dia. E é isso aí. E uma pessoa mandou aqui, professor, Lucas Teixeira, o Mundial de Capoeira na Vila Olímpica foi sensacional. Júnior Souza, top demais. E Diamante, diretamente da favela. Isso aí. Quais são as suas referências? Quais são as suas referências aí na luta? Neguito. Isso aí. Quais são as suas referências? É uma pergunta muito boa. O Neguito é um aluno nosso, né? Ele é MC, né? Fez uma música pra nós. Tem uma música lá da equipe, foi ele que fez. Cara, de verdade, a minha maior referência que eu tenho, eu não vou nem falar pra você que é um lutador não. A maior referência que eu tenho na vida é meu pai, cara. Porque ele que me ensinou, foi ele que me levou, sabe? E se não fosse ele, eu não tinha tirado várias pessoas do caminho errado, né? Inclusive esse rapaz fez essa pergunta. Quantas vezes ele postava lá no Facebook lá que ia tirar a própria vida, ia fazer não sei os problemas dele, eu xingava ele, eu conversava com ele, falava, não é assim que funciona, e hoje ele está aí. Então o Neguito está comigo desde 14 anos de idade. Então, quando se fala em referência, eu falo em referência na vida, né? É o meu pai. Agora, lutadores, tem vários, né? Um lutador para mim assim que é um cara que eu mais admiro é o Khabib. Não tem outro. Foi um cara que fez e quando chegou o momento ele falou assim, olha, a promessa que eu fiz com meu pai foi essa e eu encerro minha carreira aqui. Agora eu sou treinador. Então uma referência internacional dentro do esporte para mim é ele. Aqui no Brasil a gente tem várias referências, né? Várias. Tem aí o Poatan aí que está se despontando aí, dando show aí, o cara deu uma reviravolta na vida dele. Tem o do Bronx, né? Então essas são as referências que eu tenho. Isso aí. E você, Tom? Quais são as suas referências aí na luta? Também tem como referência o Charles do Bronx, o jiu-jitsu dele, que é outro nível, né? O melhor do UFC, o jiu-jitsu dele. O Poatan também, striker mais top que tem, muito bacana também o strike dele. Aí tem como referência esses dois no Brasil. Mas na vida, assim, eu tenho como referência minha mãe. Minha mãe tá, batalha demais. Meu pai também, grande referência. O Mestrão também, uma grande referência minha. Querendo ou não, passamos lá horas e horas dentro da academia. Tem uma época a gente passava mais tempo lá do que em casa. Em casa só para dormir. E treinava o tempo inteiro, então é uma referência para mim também. Sim, isso aí. E professor, você falou uma coisa muito importante aí, desse aluno seu que iniciou com você aos 14 anos, né? Aos 14 anos, e todos os professores, creio eu, que já tratou, né? E lidar com vários alunos com muitas dificuldades psicológicas. A gente fala que nos dias de hoje, é muito importante dar atenção para as pessoas
mas ao mesmo tempo é muito difícil dar atenção para as pessoas. Porque você não pode dar atenção para todo mundo, porque nem todos querem, e os que querem você não pode dar atenção, porque tem alguém que não quer por eles. Porque tem alguém que não quer por eles. E temos essa dificuldade também porque muitas pessoas vê você como professor pegar um aluno de 14 anos, um aluno de 15 anos e você ajudar ele, algumas pessoas até veem isso como um problema. Algumas pessoas veem isso como problema, mas você falou uma coisa muito importante aí, que é o fato de você conseguir tirar um aluno do suicídio, você conseguir tirar um aluno aí da depressão, você conseguir tirar um aluno das drogas. São vários os âmbitos de trabalho psicológicos e sociais que você acaba fazendo. Nós professores, você como professor, você não é psicólogo, você não é médico, você não tem, não vou falar estrutura, você não tem um diploma que diz que você é isso, mas você acaba sendo psicólogo dos seus alunos. Você se torna psicólogo, você se torna amigo, você se torna o pai dos seus alunos, na grande maioria das vezes. Eu tenho certeza que não é o primeiro aluno e não será o último aluno que você vai lidar também, que você vai ajudar ele dessa forma. Na sua percepção e na sua visão, qual a importância de o professor ter mais oportunidade de lidar com os alunos e ter menos problemas com a sociedade em si em relação a isso? Porque a gente vê que tem muitas coisas ruins que acontecem, a gente sabe disso, mas a gente tem que agradecer a Deus e agradecer também as boas pessoas. Porque a cada pessoa ruim tem 10, 20 pessoas boas. Só que acaba que os maus eles são mais vistos que as pessoas boas. Então, qual a sua visão em relação a isso? Então, você tocou num ponto-chave, né, dentro do nosso trabalho. Desde a pandemia, eu tive um índice muito alto mesmo, de aluno com depressão, aluno que se cortava, né? Então eu tive um índice muito alto com isso. E eu tive que ir conquistando a confiança desses alunos. Alguns você tem que conquistar a confiança deles para você poder entender o que está acontecendo, para você saber o que está acontecendo. A gente não é médico, a gente não é psicólogo, mas várias vezes quando o meu aluno está com uma dor no pulso, ele me procura. Ele vai perguntar para mim, eu estou com uma dor no ombro. Ele vai perguntar para mim, eu não sou médico. Até onde a gente pode orientar, a gente vai orientar. E a mesma coisa é o aluno quando precisa conversar, quando quer desabafar, quer falar alguma coisa. Até onde eu posso, eu vou escutar. Eu já tive situação de eu ter aluno de começar a desabafar, e eu dando oportunidade, e aí eu chamar o pai e a mãe e falar, olha, precisa levar ele no psicólogo. Porque o psicólogo, né, ele tem uma preparação melhor para isso. Ele vai saber algumas coisas que não está mais ao meu alcance. A gente consegue sim ajudar muito. Muitos não precisam, mas tem muitos que vão chegar e precisam disso. E agora a questão de ter essa confiança do aluno, esse carinho com o aluno, eu tenho o carinho e o respeito com todos os meus alunos. Todos. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos mais jovens, tanto os rapazes quanto as moças, que eu abraço, eu dou um beijo na cabeça, né, que é um sinal de respeito. Isso, eles na aula, na frente da mãe deles, na frente do pai deles. Do jeito que eu sou com eles, dentro da academia, eu vou ser lá fora. Do jeito que eles me veem, o pai dele vai ver, a mãe dele vai ver. E assim, é um carinho que foi construído. Eu tenho aluno que não tirava foto. Eu tenho vários alunos que não tiravam foto. E hoje tira foto, e toda oportunidade que eu tenho, tem que tirar uma foto comigo. Eu falei, não, vem cá, vamos tirar uma foto aqui. E tiro uma foto, e mando para a mãe, eu mando para o pai. Eu tenho aluno que chegava na academia, que se escondia atrás do saco de pancada. E aí foi um processo que a gente teve que, não, deixa, ele vai acostumando, com o tempo ele vai aceitando e a gente vai melhorando. Hoje não, já chega lá, já me ajuda e faz isso, e faz aquilo, e faz o treino dele. Então assim, a sociedade, eu acho que antes de apontar ou de julgar, ela tem que vivenciar. Então assim, vai lá na academia, assiste uma aula, vê como que funciona. Às vezes a gente já foi em evento com um aluno menor, de eu virar e falar assim, não,
o horário da tarde, eu vou te deixar em casa. Da gente pegar e deixar em casa, bater no portão, esperar o pai ou a mãe chegar para poder entregar o filho, né? Porque o filho é o bem mais precioso que os pais têm. Sim. E a gente tem que zelar por isso, né? Então hoje a gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente já tem adulto, tem idosos na aula também. E graças a Deus a gente tem se tornado uma referência dentro da nossa região, né? Não só de luta, mas também de como pessoa, né? Eu falo muito com os meus alunos o seguinte: o que vocês são aqui dentro é o que vocês têm que ser lá fora. O que vocês forem lá fora é o que vocês vão ser aqui dentro. Por quê? Às vezes chegou um aluno lá que tem um problema lá fora, eu vou moldar ele lá dentro. Então eu quero saber como que ele está na escola, eu quero saber como que ele está com o pai. E eu deixo bem claro para os meus alunos, cara, se você não respeita o seu pai e sua mãe, você vai mudar isso. Porque se você não mudar isso, para mim não serve. Porque você só vai ter medo de mim até o dia que você não for forte igual eu. O dia que você for forte igual eu, você vai me desafiar. E aí não tem respeito, você tem medo. E você tem que me respeitar. Então eu falo muito isso com meus alunos. E isso eu falo em todas as aulas, eu falo aula de adulto. Eu falo isso porque às vezes tem um adulto lá que tem um filho, mas não tem coragem de falar isso pro filho. Aí ele escuta e fala, eu vou falar assim com meu filho. Então eu falo desse jeito, ele tem que respeitar a gente na academia, do mesmo jeito que ele respeita o pai dele na casa dele, e da mesma forma ele vai ter que respeitar o professor lá na escola, porque é uma via que a gente constrói junto. Eu sempre falo isso com os pais, eu não faço sozinho, eu dependo de vocês, eu dependo de vocês virem aqui. Eu não quero só que você pague a mensalidade do seu filho, eu quero que você me dê feedback, eu quero saber como que o seu filho está comportando em casa. Porque só ir lá, pagar a mensalidade e jogar o filho para mim fazer aula e pronto? Não. E hoje, graças a Deus, sabe, Rafael, eu consegui construir esse contato com os pais dos meus alunos, de estar conversando com eles. Às vezes, assim, do nada, eu vou mandar uma mensagem para o pai desse aluno aqui hoje para ver como é que ele está. E aí eu mando uma mensagem, aí a mãe me dá um feedback, fala isso e fala aquilo. Eu falo assim, olha, é isso que eu procuro, é isso que eu quero para o seu filho. Porque o que eu quero para o filho dele é o que eu quero para o meu. Né? É o que eu quero para o meu também. Então, graças a Deus, a gente tem lá na nossa região um reconhecimento da nossa sociedade muito bom, graças a esse trabalho que a gente vem fazendo lá. Sim, e até mesmo porque o filho que não respeita o pai e a mãe, ele não respeita ninguém, não é mesmo? Então, galera, vamos falar aqui do Rei do Açaí, o melhor açaí de Ibirité, Açaí Delivery, a partir das 18 horas, galera, 98965-1052. Chamem Rei do Açaí. Hoje não está conosco, eles ainda estão de recesso, mas no decorrer da semana estarão de volta. É isso aí. E você falou uma coisa aí, professor, que a pergunta é para os dois, tá bom? A pergunta não, uma consideração. Que nós, como eu disse aqui, nós se tornamos psicólogos e nos tornamos amigos, né? Uhum. Nos tornamos amigos dos nossos alunos. E a importância de o pai se fazer presente. Eu sou um professor que eu procuro, sempre no início das minhas aulas, buscar fazer reunião com os pais, para que os pais tomem conhecimento de onde os filhos deles estão e com quem eles estão. E muitas pessoas até vê isso como clichê, né? Porque a maioria dos professores hoje preocupa com isso, preocupa se o aluno vai pagar a mensalidade, preocupa se o pai vai pagar a mensalidade, né? Se o pai vai pagar a mensalidade. Então, você tem essas reuniões periódicas com os pais, você tem essas reuniões periódicas, e o seu atleta, principalmente os mais jovens, né? Porque você acaba vendo que você tem condição de ajudar aquele atleta. Você não é médico, você não é psicólogo, cada um dentro da sua área, mas você pega, por exemplo, um aluno que estava no futebol, e o pai chega para você, né? E fala com você, meu filho estava no futebol, mas o meu filho vem dando vários problemas, o meu filho não mudou, meu filho não melhorou na escola. E ele faz uma aula experimental com você e resolve voltar, faz 2, 3 aulas, e ele começa a gostar do que ele está fazendo e começa a trazer resultados. Qual é a sua visão e qual a importância de os pais se fazerem presente e o trabalho que você exerce com esse aluno
para que ele dê continuidade? Então, vamos lá. Só porque eu sou uma pessoa que eu defendo todo tipo de esporte, né? Então eu acho que existem duas situações. O atleta está lá no futebol, o aluno está lá no futebol. Se ele não deu resultado, é dois motivos. Ou porque ele não se adaptou àquela modalidade, ou porque o profissional que está lá dando aula para ele não foi capaz de desenvolver isso. Não é culpa do esporte. Ou é o atleta, ou é o profissional. Pronto. Veio lá para nossa academia. E quando ele vem, que a gente, né, eu sempre falo com os meus alunos assim, fica um mês, e durante esse um mês eu vou te conhecer. Eu quero conhecer o aluno. Eu não consigo pegar uma pessoa que chegar hoje na academia, ele pode vir de outra escola, né, de outra academia, de outro dojo. Não, ele vai ficar um mês ali fazendo o treino dele, eu vou avaliando, que eu quero ver o que passa na cabeça dele, eu quero entender ele, eu quero ver por que ele não deu certo no outro esporte, para mim tentar sanar esse problema que teve no outro. Se é simplesmente uma coisa de adaptação, ou se é uma coisa que ele, de identificação, que ele chega, não, me identifiquei com o Muay Thai, eu me identifiquei com o Jiu-Jitsu, é isso que eu quero pra mim. Então, a primeira coisa que eu faço é essa leitura. Quando você vai numa academia de musculação, você faz ali uma avaliação, né? Então, hoje, todas as pessoas que me procuram, eu já faço uma avaliação, já começo a conversar, né? Eu faço uma entrevista, pergunto aí por que você quer, o que você procura, qual que é a sua vontade e tal. E quando um pai me vem trazer um aluno e já me dá eu já começo a perguntar, ele já começa a me relatar que o filho dele está rebelde, que o filho dele está com problema e tal, eu já sei como que eu vou ter que abordar. E aí eu já monto uma estratégia para mim poder abordar aquela criança e falo com o pai primeiro, a primeira coisa que eu preciso é ganhar a confiança dele. Eu não posso chegar aqui e botar um monte de regra para ele, que criança não vai se adaptar com regra fácil. Então, eu vou ganhar a confiança dele. Um mês aí eu ganho a confiança dele, deixo ele bem à vontade, deixo ele treinar e tal, né? A partir do momento que não faça nada que prejudique o desempenho da aula e o desempenho dos outros alunos. E aí eu vou trabalhando em cima dele. E vou dando os feedback, né? Semanalmente, mensalmente, de 15 em 15 dias. E aí, melhorou, teve resultado, até eu conseguir entrar na mente dele para saber como que está na escola, né? Como que está o comportamento em casa. Há poucos dias, uma mãe falou para mim assim, eu ia tirar o meu filho aí da aula, porque o meu filho está fazendo isso, o meu filho está fazendo aquilo. Eu falei assim, olha, esse não é o caminho. Se ele está rebelde, você vai tirar a única coisa que ele gosta. Né? Acho que na nossa geração, a gente deve ter passado por isso no passado. Com certeza. Né? E não foi bom. Entendeu? Muitas pessoas se perderam por causa disso. Você tirou o que ele mais gosta. E eu falo com elas, não, quando for assim, conversa comigo pra mim dar a punição. A punição dessa forma não vem de você. Deixa vir de mim. Eu vou botar uma tarefa pra ele na academia, eu vou dar uma suspensão de uma faixa, eu vou dar suspensão de um campeonato. Alguma coisa. Ele não vai ficar sem treinar, mas alguma coisa ele vai ficar limitado. E aí eu vou usar ele como referência. Falar, você não vai disputar o campeonato por causa disso, disso e disso. Você não vai trocar de faixa. Mas eu sou bom. E o caráter? Está onde? Não adianta ser bom se você não tem um caráter. Dentro da nossa escola, eu trabalho a formação do caráter do aluno. Eu trabalho a formação do caráter. É o principal. Se a pessoa não tem um caráter digno dentro da nossa escola, não justifica. Sim. Não justifica ela pegar, levar o nome, né? Não justifica pegar uma faixa. Sim. Não justifica participar de um evento. Né? Aí você tem que cortar. Infelizmente, você vai podando. E graças a Deus, o professor, desde quando a gente vem adotando isso dentro da nossa escola, a gente tem vários resultados. Eu estava vindo para cá hoje, eu já perguntei para o Pablo, e a autoescola? Aí dá falta 2 aulas. Antes dele formar, eu falei, se você quiser continuar dando aula, então no ano que vem você já pensa na sua faculdade. Não quer ser professor? Então, educação física. Sim. Já começa, sabe? Ele vai levar a faculdade para dentro do Muay Thai? Não sei. Mas ele vai virar um treinador. Né? Pode virar um treinador no futuro como uma formação. Agora, simplesmente virar um formador sem ter formação nenhuma, na nossa época a gente tinha muita dificuldade. Hoje está fácil. Hoje é muito fácil. Hoje está fácil. Eles têm todas as estruturas que nós não tivemos. E aí eles precisam da gente para poder estar incentivando. Fala, cara, vai lá, faz uma faculdade, faz isso, faz aquilo. Porque aí você vai ficar aí trabalhar para ganhar R$1.000.
Hoje, o cara ganha 10 mil. Cara, ele estudou. Você estudou? Não, então não chora. Então é o que eu penso lá com os meus alunos, com os meus atletas. Eu lembro de um aluno meu que há muitos anos atrás, eu dava aula de capoeira para ele, ele falou assim, olha, eu vou ter que dar um tempo porque eu tenho que estudar. Aí depois de 5 anos ele voltou. Aí ele voltou, agora eu tô pronto, posso treinar e tal, eu tô tranquilo. Aí eu falei, pode, formei, tô trabalhando. Aí ele falou assim, eu saí para estudar. Hoje eu tenho estrutura para poder pagar. Ele é gerente do Citibank. Entendeu? Então assim, ele teve que parar. Ele falou, eu vou parar 5 anos, mas agora eu posso me dedicar o resto da minha vida se eu quiser. Porque eu tenho estrutura para isso. Sim. Onde, né? Eu, nos meus 18 anos, eu chorei para estudar. Hoje, alguns não querem estudar, ainda riem da cara dos professores, né? E você, Thor, as suas referências, você já falou das suas referências, né? Falando aí de estudos, entendeu? De alguns problemas. Você já teve algum problema específico interno ao qual o seu professor ele teve uma conversa com você, ao qual ele pôde te ajudar? De escola, assim? De tudo. Escola. Alguma área da vida, alguma área psicológica, porque você como aluno, e por ser novo, né? Como eu falo com alguns alunos, nasceu outro dia, então o adolescente ele passa por vários problemas, ele passa por várias crises, né? Passa por várias crises ali, são etapas muito difíceis, né? Muito difíceis, transtorno de identidade, você está crescendo, seu corpo está mudando, o psicológico está mudando, seus pensamentos começam a mudar e você precisa conversar com alguém. E muitas das vezes o aluno ele deixa de falar algumas coisas com os pais porque ele conversa com o professor. Ele não tem coragem de conversar com os pais de determinados assuntos e ele quer tratar ali com o professor. Você já passou por isso? Você já teve os seus momentos aos quais o seu professor veio a te ajudar? Já me ajudou bastante. Até que em relação à escola, nunca tive problema em relação à escola, não. A escola eu já não era o melhor aluno, mas também ia certinho, passei certinho. Formei esse ano aí agora, até que em relação à escola foi de boa pra mim. Já ajudou muito, a gente já conversou bastante, conversar de campeonato, conversar do que eu quero para futuro, o que você tem que pensar, o que você quer pro futuro. Já conversamos bastante disso já. Sim, e é muito importante, o professor, você fazer esse trabalho, essa cobrança dos alunos, né? Cobrar os seus alunos o empenho, né? Que eles entreguem, para que ele consiga conquistar algo, ele tem que entregar algo também. Ele tem que dar um retorno. Porque a gente vê em várias academias onde alunos chegam, fazem o que querem, é aquela ideia, né, de que o cliente tem razão. Se eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quero e eu não tenho obrigação de dar satisfação para o meu professor, de dar satisfação para o instrutor, ou para aquele profissional que está ali dentro. Então é muito importante isso que você faz. Nós estamos indo aqui para o final. Eu quero deixar os meus agradecimentos aqui, agradecer vocês dois por poder conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês outras vezes. Quero agradecer ao Rei do Açaí e a EGR-Net por proporcionar esse momento aqui para nós, entendeu? Nos apoiar aqui no podcast, apoiar a Rádio Massa Crente. E assim, e frisar para você que você já é próspero. Entendeu? Frisar para você que você já é próspero, que os próximos eventos que você fizer, eles serão muito maiores e muito mais qualificados do que foi o primeiro. Não que o primeiro não tenha sido, mas é como você falou, ninguém é 100% certo, ninguém só acerta. Entendeu? Todas as pessoas, toda e qualquer pessoa que falar que eu faço e eu aconteço, essa pessoa se torna mentirosa. Ninguém é 100% certo, ninguém é 100% melhor em nada. Então você melhora a cada dia, você vai melhorar os seus eventos, o seu conhecimento, a sua aplicação de aula, a forma de tratar com seus alunos, a forma de lidar com os pais dos alunos, a forma de lidar com a sociedade. Esse projeto que você tem aí da capoeira, esse campeonato de capoeira é um projeto sensacional, um projeto excelente, e eu quero receber o convite também. Quero receber o convite para participar também, entendeu? Desde que eu esteja bem de saúde, né? Desde que eu esteja bem de saúde. Então,
vamos aí deixar os seus agradecimentos aí, essa turma que participou conosco. Quero agradecer todo mundo que participou. Esse foi o primeiro programa de 2024 e vamos tocar. Pessoal, só tem que agradecer. Já deu nosso horário. As perguntas aí ficam para uma próxima oportunidade, tá bom? E agradeço aí o Rafael Beata pela oportunidade, agradeço a rádio. Existiu vários contratempos para isso aqui não acontecer hoje, vários, né? Da primeira vez transformador. Essa semana também foi uma semana muito turbulenta aqui dentro do nosso município, muita chuva, A chuva torrencial que desse começo de ano ainda. Começo de ano, várias situações diversas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, abriu as portas e colocou a gente aqui para poder estar proseando um pouquinho aí, falando um pouquinho da nossa história. Só tenho que agradecer. Também agradecer demais aí ao pessoal da rádio, também agradecer o Rafael, uma ótima oportunidade, agradecer o Mestrão por ter me convidado também a participar do podcast. O pessoal que está assistindo a live, depois nós vamos responder essas perguntas aí. Pode deixar que na próxima nós estamos aí para responder. Isso aí, galera. É só ler mais uma mensagem aqui, ó. Parabéns por este programa Massacrente. Muito importante ter professores para falar um pouco sobre a história de vida a respeito da arte da luta. É isso aí. Quero deixar um grande abraço aí para Daniele Souza, tá bom? Aluna aí do Mestre Coringa também, né? Mãe dele. Mãe do Pablo. Mãe do Pablo é aluna, né? É mãe e aluna, né? Então, quero deixar um grande abraço para você e muito obrigado por reconhecer, né? E saber que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho para a gente expandir o esporte e trazer também todos os professores aqui para levar mais conhecimento a todos os esportistas, tá bom? Então quero deixar um grande abraço. Esse foi mais um Cantando Vitória com Rafael Beata. Bom, galera, é isso aí.